Nos mundos de Dungeons and Dragons, quando falamos de deuses, não estamos falando de figuras distantes, sabe? Eles são forças superativas que literalmente moldam a realidade. O poder deles está muito, mas muito mesmo, acima dos mortais. Um simples desejo e eles podem reescrever as regras de toda a existência. E isso, claro, levanta uma pergunta crucial, né? Em um universo cheio de divindades, quem realmente está no topo do poder? Bom, é isso que a gente vai descobrir. Mas antes de começar, só para deixar tudo alinhado, vamos a umas regrinhas rápidas. Primeiro, o foco aqui é o Panteão dos Reinos Esquecidos, que é o cenário principal da 5ª edição de D&D. Segundo, o critério para classificar não é só poder bruto, tipo quem bate mais forte, mas também a influência que cada um tem no universo. E claro, tudo isso é baseado na lore oficial do jogo. Então vamos lá, começando a nossa contagem com os poderosos competidores. Aqui estão os deuses que ocupam do 10º ao 7º lugar. São entidades formidáveis, sem dúvida, mas com uma influência, digamos, um pouco mais focada. E abrindo a nossa lista, na 10ª posição, temos Kossuth, o Senhor das Chamas. E olha que interessante, tecnicamente, ele nem é um deus. Ele é um primordial elemental, uma encarnação do próprio fogo, mais antigo que os deuses. Mesmo assim, o poder dele rivaliza com o de uma divindade de verdade. Ele é um mestre de todo fogo e é venerado por gente muito poderosa, como os Magos Vermelhos de Tai. Agora, em 9º lugar, Latender, o Senhor da Manhã. Importante, ele não é o deus do sol, mas sim do amanhecer. Ele representa novos começos, renovação, esperança. A verdadeira força dele está no dia a dia das pessoas. O nome de Latender é invocado em nascimentos, casamentos, novos negócios. Isso faz dele uma figura extremamente popular e, consequentemente, muito poderosa. Chegando agora na 8ª posição, a gente encontra Kelenvor, o Senhor dos Mortos. Ele tem uma história bem conturbada, mas acabou assumindo o papel de Deus da Morte de uma forma super justa e imparcial. Ele não é um vilão para ser temido, mas sim uma parte natural do ciclo da vida e da morte, guiando cada alma para o seu destino. E o processo que ele criou é fascinante. As almas chegam na Cidade dos Mortos e ficam lá esperando o julgamento. Mas aqui vem a parte mais sombria. Aqueles que viveram sem fé em nenhum deus, os chamados Faithless, têm um destino terrível. Eles viram, literalmente, a argamassa que forma a muralha da Cidade do Julgamento. Pesado, né? Em 7º lugar, uma figura bastante infame. Asmodeus, o Senhor dos 9 Infernos. Sendo o chefão de todos os diabos, o poder desse arquidemônio é igual ao de um deus maior. A influência dele se espalha pelo mundo dos mortais através de cultos e pactos, prometendo poder em troca de almas. E o mais louco é que ele ganha força até daqueles que rezam para evitar a ira dele. Ok, a partir de agora a escala de poder muda. E muda muito. Vamos entrar no território dos moldadores do multiverso. Estamos falando de divindades que, com suas ações, podem alterar a própria estrutura da realidade. Na 6ª posição, Mystra, a Dama dos Mistérios. Olha, ela não é só uma deusa da magia. Ela é a personificação da magia. A simples existência dela garante que a feitiçaria no universo funcione de um jeito ordenado e seguro. Para entender o poder dela, é preciso entender a trama. Pense na trama como o tecido universal da magia, o canal que permite que magos e feiticeiros usem poder arcano sem, basicamente, explodirem. E Mystra é a trama. Se ela morrer, e isso já aconteceu, a magia entra em colapso total, o que causa catástrofes em todo o multiverso. E agora, entrando no nosso top 5, Temos Shar, a Dama da Perda, a deusa da escuridão, dos segredos e da dor. O poder de Shar é uma coisa colossal, e não vem só dos seguidores. Ela tira força de um plano de existência inteiro que ela mesma criou e controla, o Pendor das Sombras, ou Shadowfell. Ela é basicamente a escuridão cósmica, a oposição direta da sua irmã gêmea, Selûne, que é a deusa da luz e da luz. Shar representa a dor escondida, a vingança, o esquecimento, e ter um plano inteiro como fonte de poder lhe dá uma base quase ilimitada. E em 4º lugar, Está Moradin, o forjador de Anumas. Ele é o deus supremo dos anões e o criador da raça deles. O poder de Moradin vem da devoção inabalável de cada anão em todos os mundos do multiverso. Pensa só nisso. Cada anão, em cada plano de existência, amplia o poder dele. A escala disso é simplesmente absurda. E agora, entramos no panteão ápice.
Os próximos 2 deuses estão numa categoria à parte, logo abaixo do poder absoluto. A competição aqui fica seríssima. Com a medalha de bronze na terceira posição, Temos Xanteia, a Grande Mãe. Pode parecer meio surpreendente, mas o poder dela é fundamental. Ela não é só a deusa da agricultura. Ela é deusa do lar, da família, da segurança. Em mundos medievais, onde a maioria esmagadora da população vive da terra, a influência dela é onipresente. Ela é literalmente a base da civilização. E na segunda posição, por uma margem bem pequena, Corellon Laretião, o criador dos elfos. Corellon é o patrono de uma das raças mais influentes e antigas de todo o multiverso. Ele é a personificação de tudo que é élfico: magia, arte, poesia, guerra. Os elfos já fizeram coisas incríveis, como trazer um pedaço do plano divino deles para a Terra. Agora, imagine o poder do Deus que comanda a devoção de todos eles através de inúmeros mundos. e chegamos ao primeiro lugar. É preciso dizer uma coisa. A diferença de poder entre o segundo e o primeiro colocado não é só grande, é abissal. A gente está falando de um nível de existência completamente diferente. Trata-se de um poder que está além dos próprios deuses. uma força que governa a divindade em si, que estabelece as regras do jogo para todos os outros nomes desta lista. Uma entidade conhecida apenas como Ao. O topo absoluto, o número 1 da nossa lista. Ao, o Overgod. Ele é o criador do cosmo dos reinos esquecidos. Ele não se importa com bem ou mal, não quer saber de seguidores ou rituais. O único propósito dele é manter o equilíbrio cósmico. Ele já chegou ao ponto de banir todos os deuses para a Terra, forçando eles a andarem como mortais. Basicamente, os outros deuses estão todos jogando no universo dele, e ele pode mudar as regras quando bem entender. Claro que existem outros deuses incrivelmente poderosos que merecem uma menção honrosa. Lolth, a rainha das aranhas, Cyric, o príncipe das mentiras, Selûne, a donzela da lua e tantos outros. Mas, sinceramente, nenhum deles chega nem perto do poder de Ao. Mas e se existisse uma reviravolta final? Pois é, a própria lore do jogo revela que até o todo-poderoso Ao responde a alguém. Uma entidade ainda superior, um ser misterioso conhecido só como o Ser Luminoso. E a teoria mais aceita, a que faz mais sentido, é que esse ser luminoso é uma representação da pessoa que, na verdade, controla tudo, o mestre do jogo. Isso nos deixa com um pensamento final. Em meio a toda essa cosmologia épica, talvez o verdadeiro poder absoluto não esteja em nenhum livro de regras. Isso nos faz perguntar, no final das contas, quem é o verdadeiro Deus de cada jogo?